já colocar aqui no chat, meus irmãos, a gente vai colocar uma enquete aqui no chat, depois no final eu aviso novamente. Eu já vou colocar aqui no chat uma enquete para vocês responderem, tá bom? Eu vou colocar o link, e aí vocês clicam no link, peraí. Me respondam essa enquete a respeito do nosso recesso da escola bíblica, tá bom? Só um minutinho aqui. Acho que foi, tá? Se alguém tiver algum problema, põe no chat, se não conseguir responder, tá bom? E no final a gente conversa novamente. Então, todos sejam bem-vindos. Dona Reginilda lá, ó, já pôs um casaco, lá em São José, deve estar bastante frio também, igual aqui. E é isso aí. Vamos começar, então, nossa escola bíblica. É muito bom ter todos vocês aqui. E eu queria iniciar, então, lendo Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, diz assim, a partir do versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho cujo pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo lhes melhor parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Amém? Então, já tinha falado, né? O tema da nossa aula hoje é disciplina. O pastor Luiz André vai estar ministrando para nós esse estudo. Vamos orar, então, para a gente iniciar? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, Pai, de mais uma vez estarmos aqui diante da tua palavra, para a gente aprender mais, ó Pai, sobre o Senhor. Nós agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu e porque até aqui, ó Pai, o Senhor cuidou de nós. Obrigada por este tempo reservado, para que a gente possa, Senhor, crescer, conhecer mais o Senhor, viver uma vida, Pai, de maneira que o agrade e que a gente busque, Senhor, a cada dia sermos mais parecidos com o Senhor, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos. Que o Senhor abençoe, Pai, a vida do pastor Luiz André, que o Senhor derrame sobre ele as bênçãos do Senhor, ó Pai, e que ele traga para nós, Pai, aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, Pai. Te agradecemos pela vida dele e pela dedicação também na preparação dessa aula. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Tinha esquecido de abrir meu microfone antes de iniciar a apresentação, por isso voltei. Nós vamos tratar desse assunto muito relevante, muito importante. Nós estamos nessa caminhada de verificar algumas marcas que representam o quanto uma igreja é ou não saudável. E então o assunto desta aula, da aula de hoje, desse nosso encontro, é a disciplina eclesiástica. São muitos os textos que nos dão base para falar sobre este assunto, desde o Antigo Testamento, há instruções claras na lei de Moisés, no Pentateuco, que revelam alguns princípios que norteiam a disciplina eclesiástica. Mas nós vamos nos fundamentar especialmente em 3 textos. Eu gostaria de pedir a colaboração de alguns irmãos. Então,
Eu vou pedir para o César ler o primeiro texto que eu vou colocar aqui, depois o pastor Renato lê o segundo, e o presbítero Valdir lê o terceiro texto. Tudo bem? Podemos assim? César, Renato e Valdir, o terceiro texto, que assim a gente divide a voz. Sim. E também não fica cansativo. Então, vamos lá. César, por favor, Mateus 18. Vou ler direto da sua tela, tá bom? Tá bom, tá bom. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá tido ligado nos... Perdão, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes da terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que estás nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Legal, obrigado, César. O versículo 20, tão usado nas reuniões de oração ou nos cultos onde tem um número pequeno de pessoas, ele não tem relação nenhuma ao que a gente esteja num culto com pouca gente. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, tem a ver com disciplina eclesiástica. Então, esse é o primeiro texto, Mateus 18. O segundo texto, pastor Renato, por favor, leia, pode ler na própria tela, 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 8, por favor. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirada do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, e entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ok, obrigado, pastor Renato. O presbítero Valdir vai ler o próximo texto, mas eu queria aqui já deixar bastante conceituado. No primeiro texto que a gente acabou de ler, de Mateus 18, são palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo está instruindo como que a gente corrige essa questão que envolve o pecado. Então, individualmente e depois coletivamente. No texto de 1 Coríntios, é o apóstolo Paulo que está tratando de uma disciplina. E ele vai nos dar aqui bases suficientes de como devemos fazer isso. Então, nós vamos tentar fazer essa junção dos textos para dar base de como a igreja deve proceder com este assunto. E o texto, então, que o presbítero Valdir vai ler é o texto de Hebreus, que a Fê leu uma parte, mas eu quero que a gente leia o parágrafo todo para que a gente possa entender todo o conceito que o autor aos Hebreus, que a gente não tem informação clara de quem é, que ele também vai tratar desse assunto. Presbítero Valdir, por favor.
O Valdir deve ter saído. Priscila, você pode ler então esse texto para nós? Oi, pastor, não sai não. Ah, tá aqui, pronto. Mas eu não estou conseguindo ver a sua apresentação. Agora veio. Agora Deu? veio. Opa! Deu. É que eu estou apanhando um pouquinho com o celular aqui, tá? Me perdoem. Tranquilo, Valdir, tranquilo. Hebreus 12. Isso. Não precisa de ler todo, né? O senhor quer que leia ele inteiro? Hebreus 12, do 4 ao 13. É o que está projetado, né? Isso. Tá. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então vivemos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, ao que tem sido por ela exercitados, fruto da justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Meus irmãos, desculpe a leitura aí por causa do celular, tem que ficar puxando uma nem outra, me perdoem. Tranquilo, Valdir, muito obrigado. Então, esse último texto nos apresenta uma luta que é uma luta constante de todos nós, que é a luta contra o pecado. E o desejo de nosso Senhor de nos curar. E o propósito da cura tem a ver com a disciplina eclesiástica. Então, eu quero introduzir, a partir das leituras que fizemos e destes textos básicos e textos bastante explícitos sobre essa matéria, sobre esse assunto, eu gostaria de introduzir um pouco diferente da forma como o Vinícius, o pastor Vinícius, que é o autor da lição, autor da revista, ele propõe para nós. Aí deixa eu contar um pouquinho de bastidores para os irmãos. Há alguns anos, não me lembro quantos, talvez uns 4 anos, 3 anos mais ou menos, o pastor André me convidou para escrever, o pastor André é o editor da nossa editora Cristã Evangélica, me convidou para escrever uma lição numa revista que estava nos planos, chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Ele me chamou porque nós estávamos aqui na igreja, então faz uns 4 anos mesmos, nós estávamos trabalhando esse tema aqui na nossa comunidade,
E se os irmãos que têm a revista aí em mãos der uma olhada nas últimas páginas, a página 85, 86, 87, há uma pesquisa de avaliação para verificar a saúde da igreja. E essa pesquisa foi elaborada por mim e pelo pastor Joaquim naquela época. Então, há mais de 4 anos. É claro que eles fizeram ajustes, eu tinha dito para o pastor André que algumas perguntas, elas estavam ruins, e eles fizeram uma boa melhora, e a lição que o pastor André me convidou para escrever é a lição Disciplina Eclesiástica. E ele convidou vários pastores da ICEB, e depois de algum tempo, eu perguntei para o André, e aquela revista e tal, estava ansioso por ela, e ele disse o seguinte, olha, nós tivemos que mudar os planos, porque alguns dos pastores que eu convidei para escrever não me mandaram material. Então a gente chamou o Vinícius, que é o editor da Editora Fiel, para escrever todo o material, e ele reorganizou, então, o projeto inicial dessa revista. Então o que eu fiz? Eu peguei o que eu tinha escrito há alguns anos atrás e fiz a junção com o que o pastor Vinícius escreveu. E então eu quero iniciar a nossa matéria, a nossa aula, por um caminho diferente que o Vinícius propõe no material dele. E a minha proposta é a seguinte, vejam aí, eu quero apresentar um conceito para vocês. Deus ama a igreja. E o amor de Deus é tão grande pela igreja que ele não poupou seu único filho em amor à igreja. Então, esse é um primeiro conceito. O segundo conceito é que a Bíblia nos apresenta algumas imagens para definir, para representar, para ilustrar, e não somente uma ilustração, mas sim um conceito teológico espiritual sobre o que é a igreja. E uma das imagens, talvez uma das preferidas, particularmente falando, é a imagem da igreja chamada família de Deus. E se nós somos a família de Deus, a Bíblia diz que os membros dessa família são filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, então a igreja tem filhos de Deus. Mas como filhos de Deus, muitas vezes nós falamos, pensamos e agimos como filhos de Adão, a velha natureza que habita em nós e que ressuscita a cada manhã, né? E ainda, como filhos de Deus, nós podemos pensar, falar e agir até como filhos do diabo, é o que o texto de Gálatas vai nos dizer. Então, há uma disparidade, há uma separação, há lados antagônicos entre a filiação divina e a nossa santidade requerida por sermos filhos de Deus, e a iniquidade que nós, membros da família divina, naturalmente praticamos. Então, veja, há por parte do Senhor um ideal, quando ele fala que somos família de Deus, e como família de Deus devemos viver a filiação divina, e a iniquidade que nós, seres humanos, filhos de Adão, praticamos no nosso dia a dia. Por isso, há essa necessidade bastante significativa do que chamamos de disciplina. E nós vamos conceituar, então, o que é disciplina. Então, vejam, as duas imagens que eu apresento para vocês. Deus é amor e nós somos a família de Deus. Como filhos, então, do Pai Celeste e membros da família de Deus, eu pergunto para os irmãos, como deve ser o nosso padrão de vida? Devemos viver para Cristo segundo nós mesmos? Qual é o padrão que Deus estabelece para que os filhos de Deus vivam? Pergunto, os filhos de Deus, membros da família de Deus, têm obrigações uns para com os outros? Como que estas obrigações recíprocas, isto é, que eu tenho com o pastor Renato, com o Natanias, com o Cláudio, com o César, e o César, pastor Renato, Cláudio, Natanias, tem comigo, então, obrigações recíprocas envolvem o encorajamento. Será que o encorajamento que a Bíblia nos mostra como membros da família divina
É só encorajamento positivo, no sentido de, por exemplo, o Cláudio está numa luta bastante grande agora. A esposa está hospitalizada, amanhã vai passar por um procedimento cirúrgico, e nós podemos e devemos encorajar o Cláudio positivamente. Como que fazemos isso? Cláudio, nós estamos orando por você, nós cremos que Deus vai atuar naquela cirurgia. Nós estamos orando para que as mãos daqueles médicos sejam as mãos do nosso próprio Senhor, e nós cremos que em breve a Beth estará em casa. Isso é um encorajamento que a gente pode chamar de positivo. É só isso, o encorajamento das nossas obrigações recíprocas. Pergunto ainda, talvez nessas obrigações recíprocas, nessa participação da família de Deus, será que não há entre nós a responsabilidade de falar honestamente sobre nossas faltas, nossos erros, ou o nosso distanciamento das Escrituras, ou ainda pecados muito específicos? Então vejam, será que como família, o nosso papel como família de Deus é só um exercício motivacional, ou como família de Deus, nós temos a responsabilidade de alertar os nossos irmãos sobre os nossos equívocos na nossa caminhada cristã? Para introduzir. E aí, queridos, eu quero fazer algumas outras perguntas e tentar respondê-las nesse nosso período aqui de alguns minutos. A primeira pergunta, e eu gostaria que alguém pudesse talvez abrir o microfone e falar. Toda disciplina é negativa? Nós temos vários pais aqui, né? Então, acho que a maioria é pai. Não sei se tem alguém aqui que não seja pai. A Roberta não é mãe do nosso grupo aqui, que eu me lembro, né? Mas é filha. Então, como filha, ela tem experiência do que vou perguntar, do que vou pedir aqui. A disciplina que exercemos aos nossos filhos, ela é negativa? Quem pode responder? Não. Penso que não, né, pastor? Penso que não. Não é. Quer dizer... Segue um pouquinho, então, no raciocínio. Negativa não é. O problema é como ela está sendo, como está sendo ministrada essa disciplina. Existe você disciplinar, existe você carregar o verbo, esquecer, não vira disciplina. Isso aí vira uma bronca, vira um negócio que não vai entrar por um lado e sai por outro. Se é que entra por algum lugar uma situação dessa. Ela precisa ser disciplinada de forma correta, senão não tem efeito nenhum. Seja lá qual for a disciplina. Uma disciplina mal feita vai por água abaixo. Eu sempre procurei disciplinar os meus filhos dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, e informando os perigos que eventualmente eles vinham cometer ou andar com alguém ou seguir outros caminhos, mas dentro dos parâmetros de ensinamentos da Bíblia. E graças a Deus eu tive sucesso. Mesmo disciplina debaixo da vontade de Deus, debaixo da orientação, administrada através da palavra de Deus, disciplina mal feita, independente de como for feita, não tem efeito. Legal. Então vou perguntar para a mãe de um adolescente aqui. A Yara, pelo que eu ouvi aqui da voz, foi ela que falou. Yara, quando você coloca o Vinícius de castigo, ou tira alguma coisa dele, ou dá uma bronca no Vinícius e tal, a reação dele é: mãe, muito obrigado. A senhora é uma mãe... Nunca que a reação dele é essa. Faz Como é geralmente a reação do quer Vinícius? fechar a porta do quarto, jamais ele agradece. Então, olha lá, ok. Então, para o Vinícius, toda disciplina é negativa? Sim! Num sentido humano, não é? Num sentido humano. Porque, geralmente, quando a gente fala em disciplina, a gente imagina no nosso coração, talvez, a correção abrupta ou até o espancamento. Eu lembro, irmãos, contar uma experiência de um
uns amigos nossos, que eles, quando disciplinavam os filhos, quando tinha que fazer qualquer tipo de correção, eles usavam a vara, inclusive, e colocavam de castigo, eles usavam esse termo, agora você vai ser disciplinado. E aí pegava a varinha e pá! Né? E esse colega nosso é pastor. E aí, tinha os filhos crianças, hoje já são adultos e tal, vai casar, vai fazer o casamento do filho dele no ano que vem e tal, vai ser muito legal. E ele comentou que ia ter que fazer a disciplina de um presbítero. E aí o filho imaginou e falou para o pai, pai, mas você vai pegar a vara e vai dar no presbítero, vou usar aqui o nome do César, né? Vai pegar a vara e vai dar no César? E aí o pai teve que ensinar para ele o que era a disciplina eclesiástica, porque muitas vezes esse conceito da disciplina ser algo negativo, especialmente quando a gente lembra de quando éramos crianças, né? Eu nunca apanhei do meu pai, minha mãe está aqui. Eu nunca apanhei do meu pai, mas da minha mãe, meu Deus, né? Mas tinha vezes que ela batia, eu falava para ela assim, não está doendo. E ela falava, eu vou falar com seu pai. Aí eu mudava o tom, mas eu nunca apanhei do meu pai. Mas tem esse conceito. Agora, eu gostaria de apresentar para os irmãos, nesse conceito de disciplina, um outro prisma, um outro olhar, uma outra perspectiva. Porque, assim, nós não somos, e isso precisa ser bastante claro para nós não somos um projeto perfeito de Deus hoje. Nós somos perfeitos, somos a imagem e semelhança do Senhor, mas nós somos perfeitos em tudo que fazemos? Não. Nós somos um projeto concluído? Não. Todos nós precisamos de inspiração, nutrição e até cura para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso jeito de pensar, para como a gente reage às coisas, e para isso nós precisamos ser disciplinados, precisamos ser quebrantados, não podemos superestimar ou presumir que sejamos tão justos, nos colocar num patamar tão elevado, nos considerar tão santos, que não precisamos de ajustes na nossa caminhada. Isso falado, irmãos, eu gostaria de pensar em disciplina em dois aspectos. O primeiro é o aspecto da disciplina que a gente pode chamar de disciplina formativa. Muitas mudanças só acontecerão na nossa vida, na nossa família, quando como discípulos de Jesus, permitirmos que a palavra de Deus haja no nosso coração. Se a palavra de Deus não agir no nosso coração e transformar o nosso ser, nós nunca seremos aperfeiçoados. É isso que eu estou chamando de disciplina formativa. E disciplina formativa acontece nesse ambiente que a gente está agora, num culto, numa pregação, num louvor, num aconselhamento, num discipulado. Quando a gente está aprendendo a palavra de Deus, nós estamos sendo forjados e formados, e o caráter de Cristo está sendo implementado no nosso coração. Então isso eu poderia chamar de disciplina formativa, que nós deveríamos nos engajar muito para isso. E o segundo tipo de disciplina é o que nós poderíamos chamar de disciplina corretiva. E eu quero focar um pouquinho mais nessa disciplina corretiva, porque é ela que dá muita polêmica quando acontece na igreja. Então, o que é a disciplina eclesiástica? Esse conceito, ele está na revista, talvez com algumas outras palavras, mas na página 62. Disciplina eclesiástica é tudo o que a igreja faz para corrigir o pecado em sua vida, ou corrigir o pecado na vida da igreja e de seus membros. Isso, então, pode significar uma admoestação particular. Isso acontece muito, né? No dia a dia, a gente se aproxima de uma pessoa e diz para ela, olha, isso que você está fazendo, do jeito que você está fazendo, está errado. Então, uma admoestação particular, mas também corrigir o pecado de forma formal, numa reunião de membros, numa assembleia
sem ser a assembleia, como a gente tem a assembleia na nossa igreja, uma reunião formal para a disciplina, num culto administrativo, vamos assim dizer. Mas a disciplina eclesiástica pode chegar ao ponto da exclusão de um membro. E o que é a exclusão de um membro? A exclusão de um membro não é simplesmente tirar o membro do rol da membresia da igreja. Excluir o membro, segundo o texto que nós vimos, e daqui a pouco eu vou mostrar o gráfico que inclusive está na revista, é considerar essa pessoa, ou não considerar a profissão de fé que essa pessoa fez. Em outras palavras, nós estamos dizendo para o mundo, este cidadão, essa cidadã, não é um cristão. Olha o ponto e a seriedade que essa matéria se coloca diante de nós. Então, essa correção, então esse é o máximo, o ponto mais triste da disciplina eclesiástica, que é chegar e dizer assim, ó, esse irmão não é cristão. Agora, a correção do pecado nunca deve ser, de nossa parte, uma ação retributiva, isto é, a pessoa merece ser punida. Porque uma disciplina eclesiástica não é por si mesma a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus e o juízo de Deus há de vir sobre o mundo, há de vir, não veio ainda. Entretanto, a disciplina eclesiástica sempre deve ter como propósito a ser reparadora, ser profética, isto é, anunciar a palavra de Deus, ser proléptica, isto é, ser preventiva, anunciar, prever o futuro. No sentido, olha, se você continuar por este caminho, o que está destinado à sua vida é o inferno. Vejam o valor da disciplina eclesiástica. Então, o que é disciplina eclesiástica? Quando falamos sobre disciplina eclesiástica, queremos dizer o seguinte, que ela tem o propósito de ajudar o crente individual e a congregação a crescerem em piedade. O propósito máximo da disciplina eclesiástica é que nós sejamos mais parecidos com Deus, com Jesus Cristo. E aí tem um exemplo, então se um membro da igreja é dado a fofocas ou a calúnias, o outro membro da igreja deve corrigir esse pecado, para que o fofoqueiro pare de fofocar e, em vez disso, falar palavras de amor. Então, transformar um fofoqueiro em alguém, pelo poder da palavra de Deus, em uma pessoa que edifica as outras pessoas com a sua palavra. Então, esse é o propósito da disciplina, ajudar o crente e a congregação a crescerem em piedade, em santidade. O que queremos dizer com disciplina eclesiástica? Que a disciplina resplandece a luz da verdade de Deus sobre o erro e sobre o pecado. Isto é, ela vai expor o câncer, ela vai expor o pecado. E com qual finalidade? Para que esse pecado deixe de existir naquela comunidade, que o câncer seja erradicado. E o pecado, meus irmãos, é um mestre em disfarces. O tempo todo ele está se modificando para permanecer no nosso meio. Então, a disciplina eclesiástica tem a finalidade de resplandecer a luz da verdade de Deus. O que deve prevalecer na vida do povo de Deus, a palavra do Senhor. Disciplina eclesiástica tem muito mais a ver com a palavra de Deus do que com o erro do pecado. O pecado deve ser corrigido pelo poder da palavra do Senhor. Então, a disciplina eclesiástica tem o propósito de ajudar o crente a viver em piedade. A disciplina eclesiástica tem o propósito de resplandecer a luz da verdade de Deus, é a palavra de Deus que vai brilhar. A disciplina eclesiástica é no presente, naquele momento. Então, quando eu corrijo uma pessoa no particular, quando eu corrijo uma pessoa num pequeno grupo, ou quando eu corrijo uma pessoa no grande grupo, com a finalidade de
que a pessoa se arrependa de seus pecados. Neste momento, o que está acontecendo é uma imagem, é uma figura do que está por vir, da advertência de um julgamento maior que virá em Cristo Jesus. É o texto lá de 1 Coríntios, capítulo 5, que nós lemos. O que o César já nos falou. Qualquer disciplina mal feita, ela não vai resolver. A advertência não tem valor se não é ministrada com graça. Por isso que não é surpreendente que as pessoas não gostem de disciplina. Mas Deus é misericordioso, meus irmãos. Olhemos para a nossa vida, no particular, no secreto do nosso coração. Pergunto para vocês, Deus é misericordioso ou não é? Com a gente. O quanto Deus é misericordioso. Então, ela é no presente, a disciplina, uma figura, uma imagem, um protótipo daquilo que virá. Deus há de julgar. Só que na hora do julgamento de Deus, não há mais opções. O que é a disciplina eclesiástica? Resumindo, por trás da disciplina eclesiástica está um dos grandes projetos da história da redenção, que é o projeto de restaurar o povo de Deus que caiu em Adão, mas Deus deseja nos restaurar para que nós venhamos refletir de fato e de verdade a imagem do nosso Senhor. E enquanto nós estivermos aqui nesta terra, expandir esta imagem de Deus e o governo do Senhor por todos os espaços e por todos os lugares. Então, quando nós falamos de disciplina eclesiástica, nós estamos falando de a imagem de Deus sendo refletida plenamente no meio do povo de Deus. Então, igrejas devem ser na terra os lugares em que as nações podem ir e achar estes seres humanos, que refletem de forma crescente a imagem de Deus. Isso com verdade e com honestidade. À medida em que o mundo contempla a santidade, o amor e a unidade das igrejas, as pessoas saberão quem é Deus. Vocês estão percebendo que o que essa matéria nos propõe é muito maior, gente, do que simplesmente aquele momento infeliz, triste. Eu, como pastor aqui da nossa igreja, nesses 14 anos, eu acho que eu estou no meu 14º ano à frente dessa comunidade como pastor titular, nós tivemos 3 ocasiões em que nós precisamos de público anunciar a disciplina. E eu confesso para os irmãos, foram os 3 cultos, talvez dos mais tristes que a gente teve que passar como liderança da igreja. Nós não estávamos, e aqui está o César, está o Cláudio, está o Valdir, que nós participamos ativamente. Não sei se tem o Christian, a Pri disse que o Christian não está aqui com a gente, né? Esses 4 irmãos, nós participamos juntos desses processos, e não havia em nosso coração, em nenhum momento, alegria. E eu lembro que um dos casos, meus irmãos, não houve arrependimento, e nós tivemos que dizer para a nossa comunidade que aquela pessoa estava excluída. Era mais ou menos isso que nós estávamos dizendo. Essa pessoa, por causa de seu pecado, nós não reconhecemos como cristão. Isso é muito, muito triste. Mas vejam, o processo educacional que Deus está propondo para a igreja é que, na medida em que há
Pecado porque nós somos pecadores, porque nós falhamos, nós não somos um projeto perfeito, nós não estamos num patamar de santidade que podemos nos orgulhar e dizer assim, olha como nós somos santos, olhe para nós e veja como nós somos santos. Não é isso. Mas na medida em que os nossos pecados são apresentados e nós vamos lutando contra ele, e vamos deixando de viver esses pecados, e vamos nos arrependendo de nossos pecados, vamos pedindo perdão pelos nossos pecados uns entre os outros, a imagem de Deus vai sendo formada em nós, e a igreja e o mundo poderão dar ao Senhor glória e louvor que Deus merece. Muito bem, então eu defini para os irmãos aqui até agora, toda disciplina é negativa? Não, já respondemos. O que é a disciplina eclesiástica? É esse processo de formação do caráter de Deus no nosso coração. Terceira pergunta, quando a igreja deve praticar a disciplina eclesiástica? Resumindo, olha aí, quando alguém peca. Se há pecado, precisa exercer a disciplina. E aí o texto bíblico, os textos bíblicos vão nos ajudar. Esse gráfico está lá na revista, lá na página 60, para quem está com a revista em mãos. Então, qual foi o mecanismo que Jesus estabeleceu, claro, para a disciplina eclesiástica, um processo disciplinar? Então, se um irmão pecar contra você, este é o texto. Se um irmão pecar contra você. O texto é bem claro. Se um irmão pecar contra você, me corrijam se eu vou falar alguma bobagem aqui. Espere que esse irmão te procure para pedir perdão. É isso que a Bíblia diz? Não. Não. Se o irmão pecar contra você, vá até ele. Então, o que Jesus está nos ensinando nesse primeiro momento? Sobre pecados rotineiros, coisa do nosso dia a dia. Pecado 1 a 1, coisa que aconteceu, por exemplo, entre mim e o pastor Renato, entre mim e o Maciel. O Maciel estava aqui ontem à tarde na igreja, a gente estava aqui mexendo nessas frutas e verduras que a igreja ganhou. Se você puder passar aqui amanhã e retirar, faz isso, porque senão vai perder muita coisa, meus irmãos. Não vamos deixar que isso aconteça. Eu não preciso, então pegue e doa para alguém, né? Então, um pecado 1 a 1. Aconteceu um pecado. O que a Bíblia diz que nós devemos fazer? Vá até ele e procure essa pessoa. Se alguém pecou contra você, Cristo nos ensina que esse pecado deve ser tratado no menor círculo possível. Então, você precisa ir até o seu irmão. Se esse irmão se arrependeu, está resolvido o problema. A disciplina aconteceu. Eu fui até esse irmão em amor e disse, meu irmão, eu fiquei muito triste porque você pecou contra mim. E eu tô aqui para te dizer que esse negócio já está resolvido no meu coração, mas você precisa saber que você cometeu um pecado. E esse irmão diz, meu irmão, misericórdia, não era essa a minha intenção, me perdoe. Está resolvido, a disciplina aconteceu, um pecado foi anunciado, o arrependimento aconteceu, perdão foi vindo dos altos céus até embaixo, então resolveu. Mas se não acontecer o arrependimento, a Bíblia diz que nós devemos chamar um grupo pequeno, 2 ou 3 pessoas. 2 ou 3 pessoas para serem testemunhas. E é importante dizer aqui que a gente tem que chamar os nossos melhores amigos para essa reunião, porque os melhores amigos vão ter muito mais empatia comigo, ser meu melhor amigo, do que com a pessoa que pecou contra mim. Na verdade, essa pessoa vai ter uma predisposição contra este que pecou contra mim, porque ele é meu melhor amigo. Então, eu consigo um grupo. E aqui vem o valor da liderança da igreja, dos presbíteros, de gente amadurecida, de gente que está diante da igreja, que experimentou muitas experiências que podem nos ajudar, né? Isso ainda, mas num grupo menor, de testemunhas. O pecado foi resolvido aí, acabou, gente, não tem mais o que fazer, já está resolvido, perdão que veio dos céus, pecado confessado, pecado perdoado, página virada, vamos olhar para frente. Mas se a pessoa nesse grupo pequeno ainda não resolveu e ela insiste no seu pecado, foi o que aconteceu naquele caso que mencionei para vocês, desse irmão que tristemente
desejou viver no pecado e nós tivemos que excluí-lo do nosso hall de membros, nós tivemos que chamar a igreja. Mas a chamada da igreja ainda não é simplesmente para comunicar uma exclusão, mas sim para que essa pessoa tenha tempo para se arrepender de seus pecados. Então chama a igreja. Mas se mesmo com a igreja toda, mesmo com essa iminência, porque a Bíblia diz que a presença de Cristo está na autoridade da igreja, se isso assim não acontecer, porque todo projeto de disciplina eclesiástica visa a formação da imagem de Deus no nosso coração, se Deus não é formado, forjado no nosso coração, a Bíblia diz que nós devemos tratar este pecador que não se arrependeu de publicano ou de gentio. Aí são palavras de Jesus que os judeus, os discípulos de Jesus, quando ouviram tais palavras, eles entenderam, e a gente não entende coisíssima nenhuma. Um publicano, ele era um cobrador de impostos, ele era um traidor da pátria. É isso. Então, veja, ele estava entre nós, mas agora ele nos traiu. É a exclusão. É tratá-lo como um traidor. Ou tratá-lo como um gentio. Isto é, alguém que não pertence à aliança. Não pertence ao povo de Deus. Então, em outras palavras, é dizer que aquela pessoa que não se arrependeu de seus pecados, que a sua profissão de fé não é válida. Vejam a seriedade desse assunto. Quarta pergunta. Por que a disciplina eclesiástica deve acontecer? Por que a igreja deve praticar a disciplina eclesiástica? Primeiro, para o bem da pessoa disciplinada. Nós estamos num processo de formação, e o nosso processo de formação é contínuo até a volta de Jesus. A obra que Cristo começou em nós, há de completá-la, o texto diz, até o dia de Cristo. Então, a disciplina eclesiástica serve para o bem. 3 textos, gente, se vocês depois quiserem ir para olhar. 1 Coríntios 5, nós lemos. Gálatas 6 e 1 Timóteo capítulo 1. Lá em 1 Coríntios, o texto vai dizer que nós lemos que havia um homem que estava perdido em seus pecados e ele estava com seu pecado tão cauterizado que ele tinha relações sexuais com a esposa de seu pai. É o texto que o apóstolo Paulo diz que ele não está presente, mas está em espírito, e ele diz para entregar aquela pessoa para Satanás. Então, aquela pessoa estava perdida nos seus pecados. O texto de Gálatas, capítulo 6, vai nos dizer que as pessoas das igrejas da Galácia imaginavam que elas poderiam confiar em suas obras e não somente na obra de Cristo para a salvação. Então, eles acreditavam que para a salvação é necessário Cristo mais as boas obras. E o texto de 1 Timóteo vai contar a história de 2 homens, Alexandre e Emineu. E eles achavam que blasfemar era algo correto, que era algo natural. E o que acontece nesses 3 casos? Acontece a disciplina para que estas pessoas possam ter a sua formação espiritual adequada. Então, por que a igreja deve praticar a disciplina eclesiástica? Para o bem daqueles que são disciplinados. Mas não só para o bem daqueles que são disciplinados, para o bem dos outros cristãos. Quando vem o perigo do pecado, há um efeito dominó. Quando percebemos que o pecado gera morte, cheiro de morte, esse cheiro se aproxima de nós. E ainda, quando há uma correção e o cheiro de morte se esvai, o cheiro de vida se aproxima, isso fortalece os outros cristãos para que nós não venhamos a trilhar o caminho do pecado. Então, nós somos advertidos. Então, quando eu vejo um tipo de correção acontecendo no outro, eu me disciplino. Não sei se vocês viram a reportagem de ontem
sobre um pastor em Goiânia que estava assediando uma adolescente de 14 anos. E a adolescente de 14 anos filmou, e esse pastor estava aí para ser preso. Meus irmãos, uma denúncia, uma disciplina que não é nem eclesiástica, mas está acontecendo uma disciplina divina. Isso tem que alertar a todo mundo sobre como nos relacionamos com o sexo oposto. Então, veja, para o bem dos outros cristãos, ruim é porque está lá no Globo.com o negócio, e não dentro de uma igreja, mas tem essa finalidade do bem dos outros cristãos. Para quê? Porque a igreja deve praticar a disciplina eclesiástica para a saúde da igreja como um todo. Texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, versículo 8, que nós lemos: não sabeis que um pouco de fermento estraga toda a massa, leveda toda a massa? O fermento naquele contexto, irmãos, e o texto estava falando ali da Páscoa. Eles celebravam a Páscoa, a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos era a festa do pão sem fermento, que visava a purificação. O apóstolo Paulo está usando uma linguagem bastante judaica para dizer o seguinte: se vocês estão celebrando a Páscoa com fermento, vocês estão pecando. Por isso que o apóstolo Paulo, lá no versículo 7, vai dizer assim: lançai fora o velho fermento. Não deixem que o pecado estrague a sua santidade. Eles comiam o pão sem fermento, e ele vai dizer que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, para a saúde da igreja como um todo. E, por fim, para o testemunho coletivo da igreja. Vários textos que podem nos ajudar, só citar: Mateus capítulo 5, João capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 5, 1 Pedro capítulo 2. Esses textos vão nos mostrar que a disciplina pode ser um instrumento poderoso de proclamação, porque as pessoas vão olhar para a igreja e vão perceber que a igreja não é perfeita. É ilusão a gente achar que a igreja é perfeita, é uma utopia. Utopia é algo que é projetado, que não é real. Igreja não é perfeita. Mas quando a disciplina eclesiástica acontece, a imagem de Deus está sendo formada no nosso meio, as pessoas podem observar a não perfeição, mas vão olhar para a diferença que há naquela comunidade. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos lutando por amar e agradar a Deus, e a viver em constante transformação, em constante santificação. Finalizando, irmãos, o que nós queremos falar sobre disciplina eclesiástica? Nós estamos falando de saúde da igreja. Então, nós precisamos da disciplina formativa, aquela que vem do ensino da palavra, que vem do discipulado. Vejam como as matérias, as lições, elas estão todas muito entrelaçadas: a membresia da igreja, o discipulado, a evangelização, a liderança, a pregação, o conceito do evangelho, chegando na disciplina que mostra que nós, como filhos do Pai Celeste, somos formados à imagem dele. Mas também há necessidade da disciplina corretiva, e essa vai proporcionar pureza, testemunho vivo, vai nos mostrar que o fim último da nossa existência é para glorificar o nome de Deus e refletirmos sua santidade. Esse é o propósito. Igreja, a saúde da igreja é caracterizada quando de fato a gente entende o porquê estamos aqui. Nós estamos aqui para a glória de Deus e fomos chamados para sermos a imagem do próprio Deus, isto é, refletirmos a sua santidade. Conclusão: como seres humanos criados para portar então esta imagem de Deus e transmitir o caráter de Deus à criação, há de esperar que nós cristãos sejamos santos.
Não por causa da nossa reputação, não por causa do nosso nome, mas por causa do nome de Deus. A nossa santificação não tem a ver com a reputação do nosso nome ou da nossa igreja, mas a reputação do nome de Deus. Na medida em que somos formados e corrigidos, é o nome de Deus que importa. Então, a nossa santidade é para refletir a santidade do Senhor, e não a nossa. Quando a nossa luz brilha, não é a nossa luz que brilha, é a luz de Jesus. Quando há um bom perfume exalando a partir de nós, não é o nosso bom perfume, é o perfume de Cristo. Quando fazemos umas boas obras, não são boas obras, é fruto do nosso amor para com as pessoas, mas sim fruto do amor de Deus que alcançou o nosso coração, aquele amor ágape que acabamos de falar no último domingo e que só é possível viver e experimentar porque é o amor de Deus no nosso coração. Então, ser membro de uma igreja precisa ter muito significado. Não por causa de nosso orgulho pessoal, mas por causa do nome do nosso Deus. Por isso, esse assunto proporciona, sim, saúde para a igreja. Uau, gente, é muita coisa. Espero que, dentre esses 45 minutos que eu estou falando, talvez 50, agregue valor para o nosso coração e para a nossa vida. E nós estamos abertos aqui para conversas, perguntas, discordâncias, dúvidas e considerações. Que Jesus nos abençoe, que a cada dia a gente possa ser a imagem de nosso Deus. Amém. Professor, Pode falar, Claudião. Eu só queria fazer um pequeno comentário. Foi excelente a sua aula, mas eu queria que os irmãos soubessem, nós que somos oficiais da igreja, como dói o nosso coração quando temos que disciplinar alguém. Nosso coração fica muito triste, pelo menos o meu fica muito triste, porque é muito difícil e nós temos que tomar uma atitude de disciplina. Eu já participei de muitas, o pastor aí falou, eu participei de várias disciplinas e todas elas me deixaram com o coração partido. Mas nós temos que cumprir os mandamentos de Deus, né? Nós temos que preservar a entidade, preservar a nossa comunidade, preservar a nossa igreja de pessoas que pecam e, como o senhor disse, não se arrependem do pecado. Então, eu queria deixar isso falado a respeito da disciplina de alguém. Eu ia mencionar, obrigado, Cláudio, por essa fala, que como aquele conceito de que disciplina nunca é positivo e sempre é negativo, a gente, como liderança da igreja, nós trabalhamos nos últimos anos, inclusive documentamos isso e colocamos no nosso documento máximo como organização humana, o estatuto da nossa igreja, como é que eu esqueci um processo, um ritual, um protocolo disciplinar bastante claro e com a tentativa de ser muito justo com a membresia da igreja. Porque, por causa desse conceito, incorríamos o risco, inclusive, de a igreja ser processada por disciplinar pessoas. Então, a gente tentando se precaver e proteger a comunidade, aí é proteger a comunidade organização, a comunidade humana, né, de processos, nós inserimos no nosso documento máximo, o documento humano, porque o documento máximo de qualquer igreja chama-se Bíblia Sagrada, nós incluímos um capítulo inteiro sobre a disciplina, que está lá, disponível para todos os irmãos, e tem base bíblica, e o rito, né, disciplinar, para a gente não incorrer
em equívocos sobre como fazer tal ação. A disciplina aí corretiva e não a disciplina formativa. Pastor Luiz André, eu queria fazer uma pergunta, pode ser? Pode. Nesse caso aí, num processo assim de conversão, né? Você se converte. Então aí, aquele convertido, né, o cristão, ele já começa, ele tem que ter um processo dele de mortificação. Acho que o termo está certo, né? Mortificação da carne, né? Porque ele tem que crescer no espírito, né? E a carne tem que morrer, né? Que é você se espelhar em Cristo, certo? Então, esse distanciamento, talvez as pessoas que continuem na carne, entendeu? Que estão mais propensas, né? A esses atos disciplinares aí, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. É claro que uma pessoa que é nova convertida, eu estava comentando esses dias com alguém, não me lembro se foi numa conversa, foi numa aula, que nós estávamos falando exatamente sobre isso. A gente precisa ter muita paciência com os novos convertidos, porque eles são bebês na fé. Né? A Vivian, que comentou na aula dela, que ela deu, né? Que veio no primeiro dia aqui na igreja com uma roupa curtinha e tal, e causou maior escândalo, porque é um novo convertido. Era a roupa que ela usava na rua, ela veio para a igreja. É novo convertido, é dessa forma. E aí, com paciência, você vai educando, ensinando. Eu amo, meus irmãos, ouvir as orações dos novos convertidos. Para mim, são as orações mais belas que a gente tem. A pessoa fala assim, começa assim, né? Ô Deus, ô Deus, tá pesado. E eles usam uns termos que não são os termos do evangeliquez, né? Que a gente usa. Que a gente, depois de um tempo, a gente vai aprendendo essas falas e esse vocabulário vai incorporando em nós e a gente perde muitas vezes essa beleza da oração de falar assim, ô Deus, né, o negócio tá feio aqui para mim, né, dá um jeito aí que o negócio tá feio. Mas as orações dos novos convertidos é linda, eu gosto muito da classe de discipulado e a gente ouve muito essas orações, assim, bem sinceras e muito legais. Que é isso, né, o Queiroz? Você falou da formação espiritual do novo convertido. Você sabe que isso aí, inclusive, foi o evangeliquez que você falou, né? Um negócio assim, né? Uma maneira de falar, né? Como economês, né? Tudo. Isso. Isso aí. E você sabe que quando a gente está assim começando, né? A gente fica até constrangido, porque é tão diferente os termos do mundo, né? A gente não está acostumado. Então, mesmo para mim, que eu fiquei muitos anos afastado, né? Embora assim com uma proximidade relativa, né? Mas a gente sente, a gente não está mais naquele contexto. Muitas vezes, por isso que eu insisto tanto, às vezes erroneamente, né? Sem querer até de falar a igreja de vocês. A gente não se inclui naquilo, né? E depois, se você com o transformar da coisa, você vai vendo que você vai sendo incluído, né? E até em orações e tudo. Então, é um processo realmente de formação, assim, e disciplina, né, também, né? Até você chegar e ficar realmente no... É isso mesmo, legal. Queiroz, isso mesmo. Obrigado. Essa questão da linguagem, que é uma linguagem própria, né? Se Exatamente. Você vai no campo jurídico, tem uma linguagem muito específica. Se você vai no campo da educação, uma linguagem muito específica. No campo do marketing, né, da política, e no meio religioso também. Tem a linguagem mundana, né? Isso, a linguagem mundana. Eu sempre falo, ou falei muitas vezes no Ministério de Louvor da nossa igreja, especialmente com aqueles que dirigem o louvor, que conduzem o louvor, que quando uma música tem figuras de linguagem muito distantes da realidade, que é necessário explicar isso por causa dos novos.
Então, por exemplo, tem uma música que diz assim, um terremoto vai acontecer aqui. Imagina, irmãos, o novo convertido ouvindo essa música. Eu crente de muitos anos, eu fico com medo dessa música, imagina o novo convertido. Não é? Então, você tem que explicar. Explica o que está acontecendo, ó. Essa música tem referência com Atos, quando os discípulos estavam presos e eles oraram e um terremoto aconteceu. Pronto, você explicou, contextualizou, a pessoa vai ouvir a música e vai entender o que está acontecendo naquele ambiente. Assim, por isso que a nossa linguagem tem que ser menos evangeliquez, nesse contexto que a gente está falando aqui, né? E mais fácil de entendimento. Mas é isso, temos que ter paciência com os novos, e não só com os novos, com os velhos da fé também, porque muitas vezes os velhos na fé aprenderam que alguns comportamentos equivocados são naturais, né? São normais, e aí é muito difícil da gente exercer a disciplina, tanto formativa quanto a corretiva, para esses que acham que alguns comportamentos estabelecidos de anos são normais, simplesmente porque eles fazem que são normais, mas não tem nenhum amparo bíblico ou nenhuma orientação da palavra de Deus que a gente deve prosseguir daquele jeito. Direitos adquiridos, né? Exatamente. Pecados adquiridos. Pecados de, como é que fala? De estimação, né? Tá certo. Legal, Queiroz, obrigado. Nada, obrigado a vocês aí pelo aprendizado aí, viu? Depois eu vou... Luiz André. Fala, seu José. Rapaz, cheguei um pouquinho atrasado. Mas chegou. Mas cheguei. Eu preciso de uma informação. Sim, senhor. O senhor citou muito a revista. Vocês ainda têm dessas revistas para vender? Tá aqui na mão, ó. Se eu passar amanhã aqui, você não precisa nem pagar. Passa na igreja aqui e pega com a Priscila. Então eu vou buscar, hein, pastor? Tenha. Tá terminando essa, mas pode vir. Não, eu vou, porque ela tem uns assuntos muito bons. Você sabe que eu amo o Senhor em Cristo Jesus, né? E amo essa igreja. A nossa igreja, né, seu José? Eu amo essa igreja, sua igreja, tá? A nossa, né? Tá bom, pastor. Primeira pessoa do plural, seu José. Se o senhor falar na primeira pessoa do singular, eu vou disciplinar o senhor. Tá bom, pastor. Deus abençoe. Tá bom. Combina com a Pri para o senhor retirar aqui, tá bom? Tá, eu vou ligar para ela. Amanhã tem feira aí, eu não sei porque eu tenho um compromisso em Santana durante o dia, mas entre amanhã e depois eu ligo para ela amanhã e falo com ela. Tá bom. Pai seja convosco. Não, não é assim não, né, pastor? Graça e paz. Alguma outra fala, alguma outra contribuição aí dos pastor Renato, os oficiais da igreja, ou outros irmãos, por favor. Muito importante essa troca aí de experiências e de olhares sobre o mesmo assunto, né? É fundamental. Então eu vou falar, já que eles não querem. Pastor, o Queiroz usou uma palavra que me fez lembrar de um trecho aqui da revista, quando ele falou assim que faz a gente se sentir parte, né? Então me lembrou da gente ser corpo, né? Aí, algumas questões de disciplina impedem, né, que os irmãos participem da ceia. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Da questão tão séria, né, da disciplina ser aplicada a ponto de fazer essa separação, né, nesse momento da gente ser corpo, que é o momento da ceia. Tem um trecho aqui, deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente. Então, veja, qual é o entendimento, né? Que uma pessoa que está em disciplina, então isso significa que ela estava, né, ou está
vivendo dissolutamente. Ela está vivendo num período da sua jornada, num pecado deliberado, né? Então, ela intencionalmente está cometendo um pecado, e por mais que tenha sido avisada de que aquilo é pecado, ela insiste no pecado. Algumas, elas até se arrependem, mas continuam no exercício do pecado, e tem um período que ela tem as consequências desse pecado. Então, se ela está no pecado, o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, vai dizer bastante claro, né, de que aquele que comer do pão indignamente torna-se réu do corpo. Isso é muito sério, você participar da ceia, que é um momento de comunhão com Cristo e comunhão com os irmãos, num ambiente em que a pessoa não está em comunhão com Cristo nem em comunhão com os irmãos. Então, é um exercício, inclusive, preventivo, preservar a vida espiritual dessa pessoa de cometer um pecado ainda maior, que é se tornar réu do corpo de Cristo, se tornar culpado no corpo de Cristo. Então, é nesses ambientes em que a gente estabelece, a liderança da igreja vai estabelecer um período em que essa pessoa não vai participar da ceia, inclusive para que ela perceba a gravidade do seu pecado. A gente, inclusive, irmãos, a gente incentiva que a pessoa disciplinada, ela venha para o culto, mas ela não tome ceia. Porque se ela não vier para o culto, não faz sentido nenhum a falta da ceia, porque ela não está ali, ela não está vendo, ela não está percebendo. Veja, é um valor didático que está acontecendo. A ceia é didática, né? Tem um valor, né? É tão didático que as crianças sabem rapidamente o seu significado. E elas estão doidinhas para participar, né? E aí, quando elas ficam maiores e elas já têm conhecimento da fé, elas falam assim, mas eu creio em Jesus, Jesus já me salvou, por que eu não posso participar dessa? É porque não batizou. Ah, mas aí vem um monte de outros questionamentos. É natural isso. E aí os pais, com muito jeitinho e alguns argumentos, vão tentando conciliar. Então, é esse momento que a pessoa fica sem participar da ceia, para que ela também faça uma reflexão a respeito da sua vida espiritual, que ela logo volte a participar disso. Então, esse momento que a gente não participa da ceia, deve ser um momento de choro, né? Um momento de dor, de arrependimento. Nós experimentamos isso, né, gente, nessa pandemia, no início da pandemia, acho que nós ficamos uns 2 ou 3 meses, se não foi um pouco mais, que nós não tivemos a ceia, nós não fizemos absolutamente nenhum movimento da igreja para proporcionar a ceia. Não fizemos drive, não liberamos a ceia online e tal. Todo mundo, pelo menos, eu senti, da parte, assim, de muita gente da membresia da igreja, sentindo falta, estava fazendo falta. E aí a liderança da igreja entendeu, por estarmos num momento de exceção, né? É natural, participar da ceia virtual é igual participar da ceia no culto presencial? De jeito nenhum, nada se compara, irmãos, né? Não tem comparação, eu disse isso recentemente numa aula, nada se compara, mas é um momento de exceção, e no momento de exceção a gente tem mecanismos de minimizar as dores e o tempo presente para a gente poder cuidar do nosso povo. Então, basicamente é isso, é esse momento que a pessoa tem também para refletir. E agora, quando a pessoa chega naquele momento onde ela não se arrependeu, aí, se ela participa da ceia do Senhor, ela está sendo réu do corpo de Cristo. E se chega no ponto de exclusão, aí o negócio é muito, muito sério. Mas a pessoa vai prestar contas disso para o Senhor, no momento de Deus com ele, ou com ela, né? É coisa de Deus, não é coisa nossa. A gente não... Nenhum oficial da igreja tira a bandeja para uma pessoa. Ninguém. Nenhum oficial da igreja está orientado a dizer assim, para você, não. A gente serve. E a pessoa, com a consciência do seu coração, ela diz assim, não, eu não vou participar porque meu coração não está em paz, ou eu vou participar
porque esse é o nosso papel como igreja. Nós servimos a ceia do Senhor. E desejamos que todos tenham comunhão, né? Que é um momento singular de experiência com Cristo e com o povo de Deus. É isso então, né? Deus nos abençoe. Vamos orar. Amém. E semana que vem, nosso último encontro desse material, né? É isso, a última aula semana que vem. E aí a gente vai dar uma pausa, né? No estudo com revista. E aí a gente vai já voltar com uns temas bem interessantes, convidados. Tá bem legal aí a nossa organização, né? Para nossos próximos encontros, tá bom? Não esqueçam de responder a pesquisa que está lá no chat. É só clicar no link e responder, tá bom? É importante para nós a opinião dos nossos alunos. Então, a gente pensou em fazer essa pesquisa para vocês, para a gente poder organizar melhor aí os nossos próximos passos, tá bom? E o mês de maio está imperdível. A aula que vem está imperdível e o mês de maio vai ser muito, muito, muito bom. É verdade, é verdade. Pastor Renato? Ô, Fernanda, Oi? deixa eu fazer uma pergunta para ti. A próxima revista, vocês já têm aí ou ainda não chegaram? Já temos a próxima, tá bom? É porque eu vou comprar uma, tá? Tá bom, a gente vai perguntar quem vai querer, mas a gente até já comprou um número, né, para os irmãos que sempre gostam de acompanhar pela revista de papel, né, fazer suas anotações. Então, mas aí a gente mais para frente fala, tá bom? Mas vai ser mais para junho mesmo, a nossa revista, tá bom? Tá. Peraí, alguém pediu para mandar o link de novo aqui no chat? Pastor Renato pode ir falando por enquanto? Ah, a Yara já mandou, tá bom. Já mandei também. Essa ideia desse link aí é para facilitar um pouco, mas se os irmãos quiserem responder diretamente também, o que a gente quer saber dos irmãos é o seguinte: nos últimos as últimas quartas-feiras de julho, se os irmãos querem que a gente tenha a escola bíblica normal ou se a gente vai parar esses 15 dias e retomamos. É só isso que a gente precisa saber, tá bom? Então, a gente está consultando falar irmãos. 15 dias, né? Falar 15 dias sem aula, né? Mas a Renata, a Yara já mandou, não sei se a Yara consegue colocar esse gráfico no chat, não sei se é possível, mas a gente já tem aqui um resultado, então, se você ainda não respondeu, responda, mas a maioria, pode falar já? Yara, ou você coloca lá? Tem como colocar? Se quiser falar, a maioria... colocar lá. Tá bom, 87,5% dos que responderam disseram que sim, são a favor da gente fazer um descanso no dia 21 e no dia 28 de julho. Uhum. Perfeito. Tá bom? Mas se você ainda não respondeu, responda, tá bom? Para contribuir com a nossa pesquisa. Só para a gente organizar um pouco, então, a semana que vem nós temos a última aula dessa revista. Depois, no mês de maio, nós vamos ter 4 convidados especiais falando sobre um tema específico. E aí, depois, nós começamos a nossa nova revista, que é Conflitos da Vida Cristã, né? Conflitos pessoais, é bem legal, vai ser bem legal. Eu tenho alguns pedidos de oração, eu vou citar aqui para que a gente possa, no momento que nós estivermos orando, lembrando desses nomes. Então, orar pela Mariana, que é sobrinha da Bá, que está em recuperação de cirurgia. Orar pela esposa do presbítero Cláudio, a irmã Beth, que está para um tratamento ser bem sucedido da questão de um problema que ela tem físico, né? Orar pela Sara, esposa do irmão Ismael, para que o resultado, né, de quimioterapia, radioterapia realmente dê um bom resultado a esse tratamento que ela está realizando. Orar pela Sandra, que é a amiga da Natália, ela está pedindo oração por sua sobrinha Daniela, que está entubada. A Eliane, que é amiga da irmã Eliane, que é amiga da nossa irmã Fernanda, né? Ela pede, é irmã de uma colega da irmã Fernanda, tá bom? Ela também está em UTI entubada. E pelo senhor Pedro Lopes, pela consulta que vai ter amanhã para tratar de um AVC. Então, são coisas relacionadas principalmente a necessidades de cura, né?
Está tão pungente essa questão de cura, mas se os irmãos tiverem algum outro pedido de oração, a gente acrescenta, nós oramos e nos despedimos em comunhão uns com os outros, amém? Mais algum pedido para acrescentar? Pastor, tem um pedido, acabou de falecer agora à tarde, mais um amigo nosso. Faleceu? O nome dele era Fabião, orado pela família do Fabião, pelo consolo, né? Mais um amigo que a gente acaba perdendo num período muito curto. Pela família, eu agradeço. Mais alguém ou podemos orar? Podemos orar, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós entregamos diante de Ti a vida da Mariana, Senhor, entregamos a vida da Tua serva Beth, entregamos a vida da Sara, entregamos a vida da Sandra, Senhor, entregamos a Eliane, entregamos o Senhor Pedro Lopes, entregamos também, especialmente agora, a família do Senhor Fabião, por esse momento de luta, de luto, de dor, Senhor, por cada uma dessas necessidades de cura que são apresentadas diante do Teu altar, Senhor. Nós cremos que como igreja, em comunhão contigo, o Senhor responde às nossas orações, nós mesmos sendo pecadores, porque o sangue de Jesus Cristo nos cobre, nos reveste, Senhor, com poder e autoridade, nos santifica, Senhor, e nos traz a Tua presença, Senhor, para apresentarmos diante de Ti essas vidas preciosas, que pedem, Senhor, clamam, Senhor, por cura, por eficácia no tratamento, Senhor, para que essas lutas, haja consolo nos seus corações, que o Senhor possa visitar cada uma dessas casas, que o Senhor possa revesti-los com poder e autoridade, Senhor, que seus corações, ó Pai, possam contemplar, Senhor, que o Senhor os ama, que o Senhor tem cuidado deles, que o Senhor tem usado a vida de médicos, de enfermeiros, Senhor, de profissionais para cuidarem das suas vidas, ó Pai. Te agradecemos por mais essa aula de escola bíblica que o Senhor permitiu que nós tivéssemos. Obrigada pela vida do teu servo, que trouxe essa mensagem aos nossos corações, e que ela possa realmente continuar falando por meio da tua palavra nos nossos corações, e possamos exercer a disciplina, Senhor, como uma forma de nós nos aproximarmos mais de Ti, uma correção, Senhor, porque nós somos pecadores, nós carecemos, Senhor, da Tua correção, e que possamos ser servos obedientes à Tua voz, quando formos corrigidos, que possamos andar em comunhão uns com os outros, e assim caminharmos para a nossa jornada para o céu, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa a nossa noite, renova as nossas forças, dá um final de semana, Senhor, preparada por Ti, para estarmos em comunhão, nos encontrarmos mais uma vez, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, para cantar louvores ao Teu nome, Senhor. Dá uma motivação diferente nos nossos corações, nesse meio de tantas lutas, de tantos sofrimentos, Senhor, que sejamos, Senhor, o sal e a luz que o Senhor disse que nós deveríamos ser, Senhor. O sal, Senhor, para salgar, para dar sabor, a luz para trazer iluminação, Senhor, para trazer alegria, nova disposição para cada coração que se encontrar com cada um de nós, ó Pai, que o Senhor possa nos usar, nos abençoar e perdoar os nossos pecados no nome santo e bendito de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Um bom descanso. Boa noite, meu povo. César, boa noite, gente. Semana que vem, para a gente não confundir de novo. Como é que é? Semana que vem. A camisa da semana que vem, me manda um WhatsApp. Eu não pastor Luiz André, pode deixar. Pastor Renato. Eu combino com o pastor Luiz André, mas não combino comigo. Não. Pastor Boa Renato. noite a todos. A rosa eu não coloco mais, César. Oi, irmão. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Pode falar, Tchau, irmãos. Irmãos, por Boa favor. noite. O procedimento cirúrgico da Beth vai ser amanhã, às 17 horas, ok? Se os irmãos puderem, nesse instante, intercedendo por ela. Deus já fez vários milagres na vida dela enquanto ela esteve lá na igreja. Eu vou dar esse testemunho, se Deus quiser, no momento em que ela estiver aqui. Mas aí vai ser às 17 horas o procedimento que ela vai submeter. Obrigado pelas orações e Deus abençoe. Jesus, olha, crendo na vitória. Estaremos em oração, Claudião. Um abração para ela, um beijo para ela.